Boa tarde, pessoal. Todo mundo está ouvindo a gente. Boa tarde. Vamos aguardar só mais uns 2, 3 minutinhos, pessoal. A gente já começa aqui com vocês. Vamos tentar aí iniciar na hora aí, respeitando vocês que já entraram, tá? Esperar só mais uns 2, 3 minutinhos. Não sei se o Leonel caiu. O cara está me ouvindo aí? Eu te ouço. O Leonel voltou. Não tá gente do coração não, meu amigo. Não, desculpa. Só aguardar uns minutinhos então. Já estamos ao vivo aí. Agradecer quem está aí hoje com a gente nessa live. A gente já vai apresentar aqui as pessoas que vão fazer parte. Hoje vamos falar aí um pouquinho o que fazer com os logs de segurança do meu CIEM, né? Então, aguardem só uns minutinhos que eu já apresento aqui as ilustres personagens aqui que vão conversar aqui nessa próxima hora com a gente aqui, pessoal. Então, por favor, mais 2 minutinhos aí a gente já começa. Vi que tá entrando mais gente aqui. A gente está dando só um tempinho aqui, tá, pessoal? Para poder começar, esperar mais uns 2 minutinhos no máximo. For 3 e 3, aí por aí a gente começa. Fechado, meus amigos? Maravilha. Beleza. Aproveitar uma tardezinha fria aí, a gente falar um pouquinho sobre segurança. Isso aí, o número subindo bastante. A galera tá online. Então, o pessoal que está entrando agora, comentei, está esperando só mais um tempinho, tá, pessoal? Mais 2 minutinhos aí, a gente já starta aqui a live com vocês, tá? Respeitando aí o pessoal que entrou no horário, a gente não atrapalhar aí a tarde do pessoal. A gente pode... Vamos startando então, pessoal, para respeitar aí os nossos amigos que tem bastante gente na sala, respeitando aí quem entrou no horário, e a gente, enfim, a conversa... A ideia aqui hoje, pessoal, então, nosso tema é o que fazer com os logs de segurança do meu CIEM, tá? E para essa discussão aqui hoje, para quem ainda não me conhece, meu nome é Gustavo de Camargo, sou diretor comercial na Red Belt Security, tá? Junto hoje com o Thiago Caras, que está aqui de jaqueta preta, nosso amigo gaúcho, especialista aqui na Red Belt em segurança, tá, pessoal? Então, consultor sênior aí, vai poder, enfim, conversar um pouquinho com a gente aí bastante sobre esse tema, né, sobre CIEM. E temos a presença ilustre do nosso amigo Leonel Ponte, que é Sou da IP. Seja bem-vindo aí, Leonel, mais uma vez, obrigado pela presença, meu amigo. Obrigado, eu que agradeço, Gu. Show de bola. Antes da gente começar aqui, não sei, Leonel, quer se apresentar rapidamente para o pessoal aí? Só fazer uma introdução de quem é o Leonel, para quem não conhece a IP, que eu acho difícil, mas enfim, sempre tem uns perdidos aí. É difícil alguém falar... É que, por exemplo, eu lavo louça, né? Eu lavo louça, então com certeza eu sei que tem produto da IP na minha pia. Isso aí não pode Quem faltar. não lava, né, meu amigo? Principalmente agora, na pandemia, todo mundo lavando, meu amigo. Perfeito, perfeito. Então, bom, primeiramente, obrigado, Gu,
participação aqui. Eu me chamo Leonel Conte, eu atualmente sou gerente de segurança da informação corporativa aqui na IP. Então, teve um caminho aqui na IP até a gente conseguir ter essa maturidade de segurança da informação. E acho que, se for falar um pouquinho sem ser daqui, eu tenho algumas passagens em áreas de serviço, IBM, Zephyr Brasil, Viracopos. Então, eu acho que há uns 10 anos aí eu já venho atuando com segurança da informação. Eu acho que vai ser legal aí a gente bater esse papo aí sobre CIEM, que é um negócio também que eu já via há uns 6 anos atrás, onde o CIEM era algo extremamente difícil no passado, e agora as coisas vêm melhorando bastante. Então, vai ser um bate-papo bem legal. Obrigado aí, de novo, pelo convite. Show de bola, meu amigo. Seja bem-vindo. Cara, você quer se apresentar rapidinho para o pessoal? Opa, beleza, pessoal? Sou o Thiago Caras, já integro a equipe da Red Belt há quase 3 anos. Comecei lá atrás como um operador SOC N1, a Red Belt me deu a oportunidade, consegui crescer, e hoje estou um dos responsáveis pela parte de suporte de implantação, nessa questão de CIEM. Show de bola, nosso especialista, é um dos nossos grandes especialistas. Hoje vai ajudar bastante a gente a explicar aí como que a gente se defende aí dos incidentes que vem acontecendo no dia a dia. Pessoal, então só para contextualizar quem está entrando agora, a gente fez a apresentação aqui, então hoje a gente vai falar o que fazer com os logs de segurança do meu CIEM, tá? Hoje a live aqui é em conjunto com a IBM, tá, pessoal? Para quem não sabe, então a Red Belt é um parceiro Gold Security da IBM, então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o CIEM e introduzir aqui, né, como que o radar da IBM pode ajudar a gente aí nesse grande desafio, né? Então, acho que não é novidade para ninguém que está aqui nos ouvindo, a crescente, né, o crescente número de incidentes de segurança, não só no Brasil, mas no mundo, mas no Brasil também, uma crescente muito grande. E aí, falando um pouquinho dessa crescente de incidentes, quando a gente fala dos incidentes são cada vez mais arquitetados, né, enfim, os não ethical hackers aí, enfim, os hackers que estão atacando, eles usam um aparato muito forte para poder atacar, então a gente tem que estar preparado do lado daqui, não só com ferramentas, mas com processos, pessoas, que a gente vai debater um pouquinho sobre a live de hoje, tá? Aí um ponto que eu queria deixar no comecinho da live, e eu vou responder do nosso ponto de vista, pelo menos do meu ponto de vista aqui no final para vocês, é se vocês acham que esse número de incidentes que vem crescendo exponencialmente, se ele vai baixar após a pandemia. Porque a gente ouve muito, né? Muitas pessoas falam assim, isso aqui está crescendo agora, segurança assim, porque é a pandemia. A gente vai dar nossas opiniões aí no final, se a gente acha que isso vai crescer ou se isso vai estabilizar, tá, pessoal? Então, para a gente começar a apimentar um pouquinho aqui a nossa conversa, a gente convidou aqui o Leonel, né? O Leonel é um amigo de longa data da Red Belt. A gente vem trabalhando com o Leonel, especificamente na IP, aí a questão de CIEM há uns 2, 3 anos, né, Leonel? A gente começou com um CIEM Open Source de mercado. Aí eu queria que o Leonel trouxesse um pouquinho, jogar 2 perguntas aí no seu colo, Leonel, para a gente fluir aqui a nossa discussão, que é o que mudou na sua visão, né, na sua visão de gestão, hoje responsável aí pela segurança corporativa da IP, o que mudou na sua visão na gestão, esse patamar de sair de uma ferramenta open source e para uma ferramenta que te traz muito mais inteligência, né, para ajudar até o SOC, né, da Red Belt a prover mais inteligência e um ponto que a gente bate muito, né, diminuir o tempo de resposta ao incidente, né, a gente bate muito que tempo é dinheiro, ou seja, quanto mais tempo você fica ali, um incidente aberto ou analisando um incidente, você fica aberto a brechas, a vulnerabilidades, a vazamentos e tudo mais. Então, assim, entender um pouquinho qual que é a sua visão em relação a isso, né, no modo de gestão, e para a gente conectar aqui com o cara, para poder nos ajudar mais tecnicamente nos pontos, quais são as suas maiores preocupações hoje quando a gente fala em segurança para dentro, e quando eu falo assim, não só para dentro da IP, tá, Leonel? A ideia é que não ficar falando só de dados da IP, mas assim, no âmbito, você está aí incorporado em diversos grupos de CISOs e tudo mais, e que os CISOs vem falando muito, e qual que é a sua opinião em relação a quais são as suas maiores preocupações no âmbito de segurança aí, meu amigo? Tá bom. Então vamos falar primeiro aí do CIEM, né? Eu tive a experiência, como eu até falei no começo da minha apresentação, no passado, bem não tão distante assim, porque senão daqui a pouco revela até a minha idade, né? Eu trabalhei com alguns tipos de CIEM no passado, NetIQ, por exemplo,
que, cara, a gente tinha que ir muito no detalhe, a gente tinha que raspar muito o bit, então a gente recebia vários logs e a gente tinha que nós mesmos ali entender a parte de correlacionamento. E agora, com essa evolução que vem acontecendo do CIEM, as coisas começaram a mudar muito. Então, aí, quando a gente chegou aqui, a gente teve a oportunidade de começar com open source, algo que no começo, quando a gente fala de CIEM é um investimento alto, todo mundo sabe, mas a gente sabe que a gente precisa começar a criar uma maturidade, né? E eu, com essa preocupação, o que eu fiz? Falei assim, vamos começar pequeno, vamos entender o que ele pode nos entregar. Então, a gente começa ali com o open source e a gente começa a entender, sim, como que a maturidade melhora na gestão de segurança da informação, porque você começa a ter alertas e alarmes muito mais rápidos para que você possa ter uma tomada de decisão. Mas chega um momento em que a gente tem que falar assim, olha, agora que já deu, entendi a maturidade, e aí a gente migrou para o IBM, né? Eu posso dizer que a gente saiu de algo pequeno e foi para um mundo muito maior, onde a gente começa a ter muito mais inteligência. Então, a inteligência me ajuda também a tomada de decisão também muito mais rápido. Eu tenho visivelmente indicadores que podem fazer com que um simples olhar eu saiba talvez aonde eu tenho que atacar, aonde eu tenho que pedir uma melhoria, aonde eu posso melhorar o ambiente no quesito de maturidade e segurança da informação. Então, sim, para mim, eu acho que hoje é uma base que a gente tem que começar a ir crescendo. Eu, obviamente, não atingi o ápice ainda, eu acho que eu estou longe do ápice. A gente tem que melhorar constantemente, mas hoje é algo que me ajuda muito. E aí, na segunda pergunta sua, o que tira o sono? Né? O que tira o sono aí? A gente sabe que no momento da pandemia, de março para cá, se a gente pegar aí uma lista, talvez eu erre por mais ou por menos, mas umas 6 empresas grandes tiveram aí ataques de ransomware, né? Exatamente. O que causa, né? Às vezes, cara, as pessoas não sabem do ataque que aconteceu, mas a marca acaba sendo impactada. Teve marca que é listada na bolsa, e a gente sabe que isso gera um impacto gigantesco para uma empresa, que o que a gente tem que segurar é o nome da nossa empresa, garantir que a nossa cara, para o nosso consumidor, a gente continue sendo uma marca sempre transparente, é o que a gente prega aqui, é o que a gente corre para fazer, sempre. Mas tem essas pessoas que atacam, geram um ranço e a gente acaba sendo impactado. E o segundo aí, que eu acho que é algo que é conhecido há muito tempo para quem já é de segurança, eu estava vendo a lista aqui, tem muita gente grande de mercado que sabe o que a gente vai estar falando, que é o phishing, né? E quando a gente fala de phishing, aonde está a solução, né? Se a gente parar para ver, a solução que vai falar é o Caras, mas a minha dor aqui do meu lado o que dói é que eu tenho uma pessoa na ponta que a gente tem que fazer com que ela tenha a consciência do que é um phishing, do que ela pode clicar, do que é verdadeiro, do que é falso, e a cultura é difícil. Então, isso é um trabalho que eu, como segurança da informação corporativa, tenho que fazer, que é fomentar a cultura, mas, obviamente, eu não posso ser negligente de não colocar algo que me blinde, né? Então, essas são as minhas duas dores. Você pediu duas, né? Na realidade, eu teria umas 200 dores, mas você pediu duas, então eu vou parar por aí. Então, eu deixo para o Caras aí para ele ajudar a gente a dizer como que vocês conseguem ajudar a gente. Show de bola. Antes de passar aqui para o Caras, enfim, ajudar, que a gente como que Radar pode direcionar, né, ajudar aí as empresas que, com certeza, todo mundo que está ouvindo a gente tem essa dor, tá? Essa dor, ela é unânime aí quando a gente conversa com as empresas no dia a dia. Um ponto que o Leonel comentou, quando ele fala da questão de denegrir a imagem da empresa com ataques e tudo mais, né, que isso dói, e principalmente hoje a gente vê muito usuário muito preocupado com os dados deles, né, então as empresas hoje têm dados dos usuários. Eu vou fazer aqui um merchandinho para quem ainda não ouviu o Redcast da Red Belt. O primeiro episódio do Redcast tem o presidente de um banco que ele fala justamente isso,
ele fala assim, cara, a gente sentar na mesa e discutir a questão de, poxa, a gente não bateu a meta de vendas, o que a gente pode fazer para melhorar a meta, para bater a meta de vendas, a gente não bateu o número da receita recorrente, o que a gente vai fazer? Existem pontos que a gente pode traçar ali e resolver isso rapidamente. Mas quando a gente fala da perda da imagem da marca, muitas vezes não tem mais o que ser feito. A sua marca pode virar pó do dia para a noite. Então, assim, existe uma preocupação muito grande. Então, ouçam lá o presidente desse banco falando sobre esses pontos, tá? Aí, 2 pontos que o nosso amigo Leonel trouxe aqui para a mesa, Phishing Enhancer. Pessoal, todo mundo que está ouvindo a gente aqui, com certeza sabe o que é um phishing, o que é um enhancer. Quando a gente fala de phishing, é uma metodologia mais utilizada para o ataque. O Brasil aí, de ano em ano, a gente vem vendo lá o ranking, né, das maiores ameaças, né, em cibersegurança, e phishing está ali sempre brigando em primeiro, segundo, terceiro, está sempre ali. Então, assim, existe obviamente um fator humano muito grande, né, quando a gente fala de conscientização, com certeza, mas tendo as tecnologias corretas implementadas dentro de casa, os processos corretos e as pessoas corretas, a gente consegue trazer uma prevenção e entender aquele ataque quando está acontecendo e conseguir, de novo, o que eu falei no comecinho, diminuir o tempo de resposta ao incidente. Esse é o principal ponto em que a gente vai falar aqui, tá? Eu tenho CIEM, eu correlaciono o log para tudo quanto é lado. Legal, você está com um mato alto lá, um monte de log, e você não sabe o que fazer com aquilo. Então, você precisa de uma tecnologia que traga uma inteligência para que faça com que o seu SOC perca tempo ali em poder trazer a solução, resolver aquele problema e não ficar analisando 300 mil falsos positivos, tá? Então, o nosso amigo aqui vai falar um pouquinho para a gente sobre isso e conectando também a questão do ransom, que o Leonel comentou aqui. Se vocês forem aí darem uma googada, vocês vão ver aí há 3 meses o estrago que o ransom fez em algumas grandes empresas aqui no Brasil, tá? Vamos trazer números aqui do Brasil, porque a gente está falando assim, lá fora, não, aqui teve um estrago gigantesco, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho também como que a gente, tanto a Red Belt, né, quanto a IBM, vem ajudando aí fortemente as empresas nesses pontos. E não preciso nem falar, né, que o Brasil está entre os 10 países aí do mundo com o maior número de vítimas de phishing, que nem eu comentei com vocês, e é líder de empresas atacadas por ransomware. Ou seja, não só pela questão da epidemia, tá, pessoal? Então, de novo, tem aquela perguntinha que eu fiz no final, se vocês acham que os incidentes vão diminuir depois da pandemia, eu vou dar a nossa observação aqui, mas a gente vê aí que os cybercriminosos estão aproveitando muito essa transferência aí dos funcionários que estavam dentro das empresas para dentro de casa para poder fazer esses ataques aí de phishing direcionado ou até de ransomware por máquinas que estão desatualizadas, enfim, que vocês não conseguem ter a visibilidade do que está acontecendo. É aí onde eu passo a bola aqui, quis fazer um charme aqui dos números, do que vem acontecendo no Brasil, visto a demanda que o Leonel trouxe para a gente, nessas dores que tiram aí o sono dele no dia a dia, com certeza não só dele, mas para poder passar a bola para o Thiago aqui. Thiagão, como que a gente vem ajudando não só, né, a nosso amigo Leonel aqui, como diversas outras empresas, utilizando a solução do KeyRadar para poder, de novo, galera, mitigar, né? Não estou dizendo que a Red Belt vai colocar uma bolha e nada vai acontecer ali, não é isso, mas é ajudar a mitigar e principalmente conseguir responder a esses incidentes com uma velocidade, com uma grande velocidade para que a gente diminua, né, a nossa exposição aí, meu amigo. Conta pra gente aí. Excelente. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Leonel, mais uma vez. E é bem isso mesmo que a gente tem escutado de vários clientes, não é só do Leonel, mas de vários clientes, e a gente tem lido muito na comunidade. Hoje em dia, segurança ela não interessa apenas para a área de TI, ao time de segurança, mas ao negócio de forma geral. O negócio, de forma geral, ele exige soluções baseadas em análises, em comportamentos. Soluções que têm a capacidade de combinar uma plataforma de Big Data otimizada com análises avançadas, detecção de ameaças, ferramentas de monitoramento, ferramentas de resposta a incidente, capacidade de integração com as mais variadas formas de threat intel, seja via API, seja via listas, e isso que CIEMs legados, eles não têm disponível. E soluções CIEM, de uma forma geral, elas têm muito a oferecer, mas os CIEMs legados simplesmente não conseguem acompanhar o ritmo e a sofisticação dos ataques e cibernéticos de uma forma em geral. Falando especificamente do KeyRadar, que hoje, como sou um parceiro... Ponto que eu ia colocar aqui, desculpa te cortar, meu amigo. O que você está falando, então, a tecnologia traz para a mesa aqui uma inteligência para poder fazer essa questão aí de entendimento do usuário, entendimento de um determinado
de uma determinada movimentação dentro do ambiente de uma forma mais inteligente para que você realmente se preocupe com aquilo e não fique correlacionando ali na mão um monte de log para chegar naquele resultado. Ou seja, a ferramenta te traz isso de uma forma muito mais rápida. Seria isso, mais ou menos, trocando em miúdos aqui. Perfeito. É como até o Leonel mencionou, antigamente era comum a gente olhar, ficar escovando bit, correlacionamento, mas hoje mesmo, falando em questão do QRadar, a gente consegue proporcionar para os gestores precisos, como o Leonel, a certeza de que a gente está monitorando e que podemos detectar. E não só isso, como foi falado, principalmente a gente ser rápido no processo como um todo, diminuindo ao máximo possíveis impactos no ambiente. Entrando na questão do phishing, que foi levantado, com o QRadar, a gente pode integrar várias soluções de anti-spam. Por exemplo, em que a gente tem alguns aplicativos com dashboards que nos dão uma visão quase que em real time de spams recebidos pela organização. A gente consegue monitorar a quantidade de usuários que clicaram em um determinado link vindo de um spam, e é possível, tendo uma solução de orquestração, como o Resilient, que é da IBM mesmo, com 2 cliques, a gente adicionar o Real Sender em uma blacklist e bloquear o link de acesso. Então, essa parte de phishing, que é uma das preocupações que a gente tem notado na comunidade, que até como os números que você trouxe, Gustavo, aumentaram demais, a gente consegue estar sempre monitorando e sempre de forma ativa, minimizando os impactos nas organizações. E uma outra coisa que... Pode falar. Não, manda lá, desculpa, amigo, não te cortar não, manda lá. Não, fazer uma... tranquilo. O que eu ia comentar aqui é o seguinte, só para pescar aqui, para trazer um exemplo para a galera. Então, estamos falando que a galera que tem aí esses endpoints, independentemente do endpoint, a IBM tem lá os apps, né, que eles chamam, que conecta e traz já esses logs de uma forma inteligente, ou seja, já traz ali meio que correlacionado para que você se preocupe justamente para diminuir o tempo de resposta àquele específico incidente. Então, os pessoal que tem esses CIEMs aí que não são inteligentes, enfim, que não estão trabalhando com essas tecnologias top de mercado, eles ficam ali correlacionando na mão aqueles logs para poder chegar numa resposta. Isso tem um tempo. Então, quando a gente tem esses apps, né, que a gente chama aqui no QRadar, a gente conecta aquilo e a ferramenta já traz tanto um dashboard, né? Obviamente você pode configurar isso, mas ele traz para você ali um dashboard já mais mastigado para que você tome uma ação mais rápida. Seria basicamente isso. Isso. E aí, deixa eu apoiar também vocês, porque assim, qual que é a maior das facilidades aí que a gente tem que olhar numa ferramenta, tá? São essas integrações, porque não adianta se chegar e falar assim, poxa, eu preciso fazer uma integração com algo que eu tenho aqui dentro que me traz um certo risco, né? Que é o que eu gosto de falar, que é o que a gente tem que olhar quando é segurança da informação. Eu preciso ter essa facilidade de conexão com a outra ferramenta e a velocidade de resposta do que está acontecendo naquela outra ferramenta para chegar até mim. Para que eu possa tomar as atitudes aqui, envolver os times internos e fazer o processo interno funcionar, né? Porque, beleza, o QRadar me dá lá N alertas, mas para cada um deles eu preciso ter o meu processo funcionando, né? Então, essa velocidade da integração com o meu meio do CIEM e a velocidade da resposta do meu processo. E é muito bom essa questão que o Leonel mencionou, da questão que no QRadar é muito simples a gente fazer integrações. A gente tem mais de 450 ferramentas que já são conhecidas do QRadar na questão de leitura de logs. Então, a gente tem mais de 450 soluções de mercado de segurança que a gente consegue integrar. E uma coisa que é muito importante e corrobora com tudo isso é que nessa nossa atual forma de trabalho surgem vários desafios. Antigamente estou falando do começo do ano, por exemplo, tínhamos o foco no monitoramento, nesta questão de mensageria, quase que total o foco na parte de e-mail. Hoje, a gente já tem que incluir nessa cesta a questão do monitoramento de plataformas de comunicação unificada, como WhatsApp for Business, Microsoft Teams, entre tantas outras. Antigamente, o foco nas ferramentas Microsoft
Teams e WhatsApp era, entre aspas, apenas de um risco de vazamento de dados. Mas hoje não. Hoje, até por essas plataformas, elas estão sendo usadas como canais para cada vez mais propagação de links maliciosos, obtenção de credenciais. Então, o phishing não só focado no e-mail, mas em todas as plataformas. E com isso, gera muito falso positivo. A gente precisa ter uma ferramenta em que a gente consiga, de uma forma simples, integrar todas essas tecnologias e trazer a melhor forma de resposta para o nosso cliente, nosso usuário final. Aí fica um ponto, pessoal, o que o Caras comentou agora, aquela perguntinha que eu fiz no começo, se vocês acham que os incidentes vão baixar pós-pandemia, eu acho que vem aí uma transformação da forma como as pessoas vão trabalhar e o que a gente tem que monitorar, tá? Então fica aí uma dica para o ponto final que a gente vai comentar lá, se isso vai diminuir ou não, tá? Mas manda lá, acho que o Ronel vai comentar alguma coisa. E aí só para ajudar, assim, né, a gente fala desse monitoramento que o Caras está falando, obviamente o Caras é muito mais técnico do que eu, mas na hora que a gente faz essa junção, né, de inteligência, que eu consiga plugar o meu anti-spam, eu consiga plugar os meus e-mails para que trafegue, eu consiga começar a analisar, obviamente quando você está dentro da rede e faz um projeto de CIEM, você, pelo menos eu vou falar o que eu acho aqui, tá? Depois, se alguém quiser mandar pergunta, fica à vontade, mas no projeto de CIEM, a minha visão sempre foi a gente começar da borda e vir descendo, né? Então, eu começo da borda, venho descendo, chega um momento em que eu estou olhando uma camada de DNS também, de que acaba ajudando muito mais esses falsos positivos que o cara está falando. Porque a hora que a gente faz uma requisição em alguma coisa, você já começa a correlacionar, usa a inteligência, e aí tem a velocidade na resposta. Essa é a ideia. Isso mesmo, a questão toda de integração, né, com listas de inteligência, estar sempre atualizado. O CIEM tem uma coisa muito interessante, principalmente o QRadar nessa questão, que se a gente somente plugar o CIEM, e até é o nosso tema da reunião, o que fazer com os logs de segurança para o meu CIEM, que vão para o meu CIEM, o UBA, a parte de comportamental, de análise do comportamento do usuário, é uma solução que não requer nenhuma licença a mais. Então, hoje, só se a gente colocar os logs de segurança dos nossos servidores para dentro do QRadar, integrando com o UBA, a gente já tem uma visão que a gente não precisa ter, por exemplo, um EDR daquele mais caro do mercado. Só com a questão dos logs de segurança nos servidores para o QRadar já nos consegue, com a inteligência do UBA, a gente tem algumas integrações com listas de ransomware, a gente consegue criar várias informações, suprir o QRadar com informações com relação a usuários que são sensíveis. Esse usuário aqui eu preciso aumentar meu monitoramento sobre esse usuário, são usuários VIP, são usuários com bastantes privilégios. Então, no QRadar, com o UBA, a gente tem aproximadamente 200 regras e a gente incrementa a ferramenta. 20% delas, há a necessidade de a gente configurar reference sets, reference maps, que são tabelas, matrizes, que vão dar suprimento para o QRadar poder monitorar melhor esses usuários. E o UBA, ele divide em 15 categorias. A gente consegue integrar tanto a questão do usuário, do comportamental, na questão do acesso com logs de DNS, logs de domain controllers, logs de acesso de locais que não são comuns ao usuário. Então, a gente consegue ganhar bastante visão sobre a nossa organização junto com o UBA. Meu amigo, deixa eu fazer uma pergunta aqui para ver se meu entendimento está certo. Então, no momento que eu coloquei lá o QRadar, por onde eu começo, né? Muitas vezes eu estou lá, conectando aqueles meus logs de segurança, vindo dos meus servidores Windows, meus servidores Linux,
num momento rápido, posso dizer aí que um plug and play, digamos assim, a gente consegue ter esse correlacionamento para poder conseguir trabalhar essas questões aí enfim, experiência do usuário não, né, de entendimento aí de movimentos de usuário. Seria mais ou menos isso? Isso. Já comportamentalmente, através dos eventos que são gerados, ele já tem essa capacidade de entender o ambiente. A gente sempre fala que é bom, uma coisa que nessa pandemia deixou a gente tão distante, mas a equipe de segurança, ela teve que ficar mais próxima do usuário. Então, a gente começou a receber logs de várias localidades, logs que antes não chegavam na nossa ferramenta, e a gente teve que aproximar com o negócio. A gente teve que ir lá na porta do time de infraestrutura e para entender o que estava acontecendo. Então, a questão que o Leonel comentou, da parte de mato alto, essa questão de a gente entender, o threat hunting, ele acabou sendo mais necessário nessa hora, assim. Show de bola. Eu acho que um ponto que conecta bem essas questões que a gente vem falando, né? Então, os incidentes aumentando, como a gente conecta aí a tecnologia para poder ajudar a gente a sair do zero ali, né? O Leonel comentou muito no começo, falou assim, poxa, a gente tem muito ainda o que utilizar, a ferramenta ela vem soltando, enfim, novas funcionalidades, enfim, o mundo de tecnologia, ele muda a cada dia, literalmente, a ferramenta já aporta muita inteligência, mas muito quando a gente fala, aí, enfim, acho que o Leonel pode dividir um pouquinho com a gente, né, a gente aqui na RedBelt, a gente fala muito da questão do tripé, que é pessoas, processos e produto, né, então assim, pô, Gustavo, então, tá me falando aí que eu coloquei a IBM e, puta, tô lindo, não preciso fazer mais nada. Não é isso, pessoal. Obviamente, a ferramenta ela vai ajudar muito, mas a ferramenta ela precisa de um piloto, precisa ter alguém ali que conheça a ferramenta para poder trazer aqueles insumos. A pessoa tem que conhecer muito de processo, e não só de processos tecnológicos, mas de processo muito bem da empresa, precisa entender como que a empresa roda, o que é o core ali, né, o dia a dia da empresa. Aí eu uso uma frase, eu vou usar a frase de um amigo Leonel, que comentou no Redcast que a gente fez há um tempo, que é o seguinte, né, todo mundo olha a área de segurança, o time de segurança, e fala assim, puta, lá vem aquele cara lá que vai bloquear a porta, antigamente bloqueava o USB, ia acabar com o meu Orkut, ia acabar com o meu LinkedIn, enfim, lá vem um cara chato, né, e a gente era visto muito dessa forma, né, e acho que um ponto que o Leonel trouxe, e ele falou, putz, cara, quando eu vim pra cá, eu era meio que estimado assim, né, Leonel, assim, lá vem o cara agora, antes não tinha, agora lá vem o cara fechar tudo. E um ponto que ele comentou que é muito interessante, faz total sentido, eu acho que quando ele comentou, algumas testemunhas começam a cair, você falou assim, cara, é levantar literalmente, desculpa a palavreada, mas levantar a bunda da cadeira e entender como que funciona a empresa, como que o negócio funciona. Então, por exemplo, o Leonel tem um desafio gigantesco lá na indústria 4.0, de máquinas que vem lá do outro lado do mundo, e, putz, e aí, essa máquina conecta direto. Putz, eu vou colocar lá um file na frente daquela máquina, eu vou criar uma regra de CTO, eu vou parar uma linha de produção. Então, assim, acho que tem muita coisa que a gente precisa entender no detalhe o processo. Eu estou dizendo isso para explicar o quê? Não adianta só tecnologia, tá, galera? A gente tem que alinhar aí, e é o tripé que a RedBelt bate muito aqui, que é pessoas, processos e produtos, tá? Para que a gente traga aí uma excelência no investimento que vai ser feito em cibersegurança. Foi o que o Leonel falou. Poxa, lá atrás, quando a gente começou, cara, eu precisava começar. Hoje, aí depois de um tempo ele viu, putz, comecei, essa ferramenta não me suporta mais. Ela não está mais adequada à necessidade da IP. Foi quando, enfim, colocamos lá uma Ferrari, uma joia lá, que você falou, muito tem que ser lapidado ainda. Então, assim, acho que esse é o desafio, acho que esse é um ponto que o Leonel pode ajudar bastante a gente aí nesse desafio, né, Leonel? Dessa troca de chave aí. Eu queria aproveitar, só puxar um pouquinho antes do que vocês estavam falando aí, porque na realidade eu tentei falar, mas eu percebi que eu estava no mudo, é o problema do novo normal, né? A gente fala, mas o que eu queria colocar para vocês é assim, né? A gente estava falando de UBA, né? De verdade, o UBA é o que a gente precisa de hoje para frente, porque a gente precisa ter algo que entenda comportamento. O comportamento hoje é o que vai dar um grau de risco para que a gente possa tomar determinadas ações. Então, a gente vive num momento em que a gente tem que falar de predição, né? Então, o UBA, ele analisa todo um comportamento, eu tenho lá uma rotina da pessoa, e que eu vejo que se ela começar a sair da rotina, eu posso ter um nível de risco associado a essa mudança de rotina. Então, a gente volta a dizer aquilo que eu
eu falo constantemente para umas 20 vezes por dia, mas a gente tem que olhar risco, né? Eu quero liberar para todo mundo trabalhar, cara. Eu tenho que trabalhar para entregar. Então, tem até aquela frase assim, né? O não vai vir mais de mim. Eu não posso mais falar assim, não vai fazer tal coisa. Cara, você precisa, o negócio precisa, vai e faz. Eu vou mostrar o risco. Se o risco for algo aceito pelo negócio, ele vai falar assim, vai, pode fazer. Se o negócio for assim, não, Nel, que arriscado, hein, cara? Tá aí, mas vai trazer retorno? Qual que é, né, a gente tem que colocar numa balança, qual que é o payback disso daí? Você quer se expor desse tanto, então o não vai ser mais meu, eu quero ajudar, eu quero fazer com que a empresa vá cada vez mais. E as ferramentas, se tiver uma inteligência de UBA e de predição, vai embora. E aí, falando do pilar... Aí, literalmente, desculpa te cortar, mas é literalmente comprar o risco, né? Compra o risco disso ou não compra o risco? Mas aí é importante ter uma ferramenta monitorando para você saber quando estiver acontecendo alguma coisa. Fala assim, ó, esse risco está comprado, isso está acontecendo, eu sei qual que é o risco, mas deixa acontecer. Mas eu estou monitorando isso. Perfeito. Ó, é um risco que eu estou controlando para você. Se sair, eu tenho minhas ações que eu tenho que tomar. Mas se continuar, cara, vamos embora, vamos fazer o negócio acontecer. A gente tem que ser parceiro agora. A segurança da informação é parceiro das áreas. A gente tem que fazer as coisas acontecer. E aí, falando dos 3 pilares, é o que acho que complementa o que a gente acabou de dizer. A gente tem as pessoas, elas têm que ser treinadas, têm que ser educadas, tem que ter a cultura, tem que... a parte, se a gente parar para ver, em primeiro lugar, os dados é o petróleo do momento. Em segundo lugar, as pessoas dentro das empresas são as que têm a inteligência. Eu tenho os processos que permeiam áreas e que fazem as coisas acontecerem em uma determinada velocidade, que você também não pode entender processo como burocracia, que às vezes você faz um processo que tem 200 passos, cara, o nego até desiste. Então você tem que fazer algo enxuto, que seja rápido de resposta e que entregue. E tem a tecnologia, cara. Então, onde que está o problema hoje? O problema não está mais na tecnologia. O que você precisa, você tem. Você vai lá, põe a tecnologia vai te apoiar e suportar todo o seu processo, suas pessoas. Então, não sei se eu ajudei, mas era isso que eu queria trazer. Com certeza ajudou bastante, sim, amigo. A gente bate bastante na questão do tripé, né, dos processos. Enfim, está mais do que falado. O pessoal até comentou aqui, falei do Orkut, entreguei um pouco da idade, mas é mais para trazer o exemplo do pessoal de segurança lá, os dinossauros, né? Um outro ponto de comentário aqui também, falando da indústria 4.0, que é um desafio do Leonel, né, Leonel? A questão de levar segurança para essa caixa preta, digamos assim. O Anderson até comentou aqui, né, que é um complicador, né, para a área de segurança. Não sei se tem algum ponto, Leonel, que você pode trazer para a galera aqui, até, enfim, se o KeyRadar vem ajudando alguma coisa, enfim, nesses pontos. Tem. Eu acho que o que complementa, tá? Quando a gente fala de indústria 4.0, acho que também só para o pessoal entender, né? Porque fala assim, o que o Leonel vai falar de indústria 4.0, sempre que o cara é de segurança da informação, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas antes, né, há um ano atrás, eu era gerente de segurança da informação da empresa e responsável pela TI industrial. Então, foi o que o Gu acabou de falar, eu levantei da cadeira e fui para a fábrica, coloquei meu capacete, meu óculos, meu protetor auricular. Na época não tinha máscara, senão tinha que pôr máscara também, jaqueta, vamos lá para entender o que está funcionando. E aí você vê que a indústria 4.0, você tem uma máquina na ponta. A máquina não fala, né? Existem os desafios que, para mim, o UBA deixa tudo muito mais claro. Porque como que você consegue entender o comportamento de uma máquina? É você vendo o comportamento, UBA, né? Então, você tem lá o user behavior do próprio equipamento. Então, você sabe, pessoal, esse equipamento ele funciona, aí quando a gente fala de indústria 4.0, a gente desce até a camada para escada, para Profibus, Profinet. Então, você está descendo cada vez mais ali o nível, né? Então, se você consegue entender como que uma linha de produção sua atua quando ela está redonda, se algo sair do normal, você já começa a entender o comportamento dela, e aí você pode, aí são outras áreas e parceiras aqui nossa,
que começa a ter correlação de predição, onde você começa a fazer algo preditivo, inteligência artificial, machine learning, e você só ajuda a monitorar para que algo não aconteça na indústria 4.0, como aconteceu na Renault no passado, que teve que parar a linha de produção porque entrou um ransomware e tudo mais. Então, se você entender o comportamento dela, talvez você comece a conseguir atuar antes de algo acontecer, mas isso não... E eu acho que isso é não sei se o Leonel deu uma travada aqui, tá me ouvindo aí, né, Caras? Eu tô ouvindo sim. Tô. Então, enquanto ele volta aqui, pessoal, eu acho que é um ponto importante que ele comentou e conecta com o que o cara estava comentando na questão do EBA. Então, assim, se você conhece como que deve funcionar aquela máquina, né, qual que é o processinho dela ali, tudo que sair daquela normalidade, ou seja, foi o que o cara falou, né, muitas vezes eu comento isso, né, o feito é melhor que o perfeito, então você vai lá, pega aquele log, começa a monitorar aquilo, você sabe que se sair daquela linha, né, que foi desenhada, algum problema você tem ali. Então, eu acho que ajuda um pouquinho o ponto que o nosso amigo comentou aqui, né, o Anderson, que a indústria 4.0 vem sendo aí um complicador, né, para a segurança da informação. Com certeza, é um complicador, mas às vezes a gente acaba também desenhando algo muito difícil de conseguir desconstruir. Então, assim, existem métodos para que a gente consiga trazer uma visão legal de segurança, conectando o que o Carlos comentou, junto com o que o nosso amigo aqui, o Leonel da IP, comentou, como as coisas funcionam, tá, pessoal? Tem outro ponto aqui também. Vamos lá. Desculpa, vou cortar você. O Leonel caiu aqui, mas deve estar voltando, tá, pessoal? Apareceu pra gente aqui que tá sem conexão à internet, mas deve estar voltando. Mas vamos lá. Uma coisa que o Leonel comentou, essa questão do SCADA, né? Então, o que mais uma vantagem dessas ferramentas de CIEM mais líderes de mercado, vamos dizer assim. Muitos aplicativos são desenvolvidos pela IBM, mas há também da comunidade dessas soluções SCADA a iniciativa de criar aplicativos para o QRadar, para o CIEM do QRadar. Então, a gente via há cerca de, no começo do ano, um ano atrás, que tinham poucas aplicações, poucas integrações com SCADA. Hoje em dia já aumentou a questão do número de soluções que vem desenvolvendo. Então, eu tenho uma intenção de colocar o meu aplicativo, meus dashboards, as minhas informações no QRadar. Eu submeto isso para a IBM faz a tratativa, faz a validação e ela disponibiliza lá no Marketplace. Então, algumas soluções de SCADA, algumas soluções para a indústria 4.0, elas já estão disponíveis em CIEMs como QRadar. Essa é uma frente que está crescendo e a gente vê que tem bastante coisa para a gente poder auxiliar as empresas com relação a isso. Ajudar o pessoal, né? Que até um ponto aqui, caras, que o Antônio Neto comentou, o Anderson comentou, né, da questão de indústria 4.0, o Antônio comentou de OT e IoT, o Leonel, pessoal, está voltando aqui, acho que ele pode comentar um pouquinho dessas questões também aqui, mas acho que está muito conectado com o que o Carlos comentou, né? A IBM, de novo, né, a gente comentou da questão das aplicações e muita coisa que eles desenvolvem ali meio que sob demanda, né, Carlos, digamos assim, para ajudar as empresas no dia a dia. Com certeza é um bicho de 7 cabeças, muitas vezes, tá? Então, a gente fala hoje de IoT, tudo tem que estar conectado, é a geladeira, é o ar-condicionado, é a cafeteira, é a linha de produção, é a catraca, enfim, é o relógio. Então, assim, tem muita coisa, sim, para a gente poder desmistificar em cima disso. Olha, nosso amigo Leonel voltou. Tá vendo? Eu estava falando de predição, cara. Tá vendo? O negócio é difícil. Não, show de bola. A gente estava comentando aqui, o cara estava comentando, você comentou das questões de sistema SCADA e tudo mais, que a IBM vem ajudando muito a ajudar a desenvolver plugins para as empresas para poder, enfim, começar a correlacionar e entender esse mundo. Um outro ponto que eu estava comentando aqui, quando você caiu, que você comentou, da questão da análise, né, análise preditiva em cima dessas máquinas. Você sabe como a máquina se comporta, né? Então, o EBA vai ajudar muito para isso. Assim, cara, se ela saiu desse comportamento, alguma coisa está acontecendo. Então, você não precisa lá, putz, cara, o que eu faço com esse log? Correlaciono com o quê? Como que eu vou chegar na informação XPTO? Às vezes, só de começar ali, né? O feito é melhor que o perfeito, que o Carlos comentou, trazendo aqueles logs de segurança, muitas vezes, para a solução, ela já entende ali algum movimento estranho dentro dessa infraestrutura, tá, pessoal?
E vamos mais longe aí, talvez para curiosidade do pessoal, mas, por exemplo, a gente sabe que na indústria tem equipamento que, cara, ainda não se atualizou devido a uma necessidade da automação, que você não consegue colocar um patch de segurança e tudo mais. E tem até equipamentos que o HD ele tem vida, né? Então, se você coloca um antivírus lá nessa máquina, por cada requisição que ele está fazendo, ele está matando as requisições de I/O do equipamento. O que você faz? Você deixa lá tudo aberto? Não, vamos monitorar pontualmente, vamos entender o comportamento desse equipamento, porque se sair alguma coisa fora, eu tenho que atuar, eu crio algum tipo de processo, então tiro da rede, está acontecendo fora, eu vou lá analisar. Então tem N coisas aí que a gente tem que olhar, né? Então, são pontuais aí para cada empresa, vamos dizer assim. Show. E a ferramenta vem aí para poder, de novo, né? Aí tá bem exemplificado aí, pessoal, a questão de a ferramenta sozinha não vai fazer nada, o profissional sozinho também não vai fazer nada, e se não tiver os processos corretos também não vai conseguir sair. Não adianta você ter ali a melhor consultoria, a melhor ferramenta e você não conseguir desenhar os processos, não conseguir entender, mergulhar ali no dia a dia da empresa. Com certeza a ferramenta vai ajudar muito depois que você tem tudo isso muito paramentado, né? Para que você saia ali do momento zero e comece a correlacionar esse monte de log aí para vocês, tá? Trazendo só mais um ponto aqui, pessoal, a ideia é essa mesmo, a gente fazendo esse bate-papo, o nosso amigo, deixa eu ver o nome aqui, para não falar besteira, o Jobson, comentou da questão de hands-on. Jobson, depois a gente pode conectar com o nosso time, tá? Para poder fazer algo específico, mostrar para você aí toda essa, com alguns exemplos aí de tudo isso funcionando. A ideia é que hoje mesmo é a gente trazer aqui eu ficar aqui meio de mediador, né, um metido a entender alguma coisa, mas conectando aqui o especialista, o Thiago, e o nosso amigo Leonel ali, que está no dia a dia lá tocando a segurança da IP, tá? A ideia aqui hoje é mais trazer alguns exemplos. Hands-on é com o Thiago, viu? Hands-on é com ele lá. Exatamente, hands-on é com o Thiago. Eu dou pitaco, o Gustavo dá pitaco e ele... Quem sabe a gente marca uma próxima webinar aí que a gente faça um hands-on no nosso lab, alguma coisa assim, que a gente possa com certeza atender essa parte. Aí tá tranquilo que o pessoal vai entrar em contato com você para a gente poder ver isso sim. Show. Pô, então conseguimos passar aqui nas dores, falando um pouquinho aí entramos até na questão da IoT, não tava, esse ponto a gente não tinha alinhado, hein? Mas é um ponto legal, com certeza isso ia acontecer. Esse é um desafio aí não só de indústria, mas enfim, muito quando a gente fala também com saúde, tem lá, fazendo um jabazinho de novo, olha lá o Redcast, a gente fez o Redcast com a CSO do Círio Libanês falando muito de IoT de saúde, tem bastante coisa legal sobre isso, e de novo, que radar pode ajudar bastante, assim como o Thiago comentou no começo, né, a questão do EBA, ela ajuda em diversos momentos aí, tá, pessoal? E eu indico para vocês também, quem ainda não viu o artigo do Thiago Caras falando sobre o IBM Key Radar, tem muita coisa legal, é um artigo, duas, 3 páginas no máximo, trazendo muito exemplo, telas, igual o nosso amigo aqui pediu, mostrando como tudo isso funciona. Então, por favor, dá uma olhada lá depois, mas a gente promete fazer um webinar aqui mostrando um pouquinho mais tecnicamente, tá? Então, pessoal, para a gente poder, estamos chegando aí nos 10 minutinhos finais, para a gente não atrapalhar muito a agenda de vocês, fica aberto aqui, tá, pessoal, para que vocês soltem as perguntas, para que a gente possa ir aproveitando aqui a presença dessas duas feras aqui, para a gente poder tirar as dúvidas. O pessoal está pedindo paper aqui, show de bola, o pessoal já está respondendo. Leonel, vou jogar na sua mão aqui agora, amigo. Por favor, não chore. Só para a gente contextualizar aqui e finalizar, meu amigo, trazer um pouquinho aí do sentimento em relação meio que juntando tudo que você comentou, tá, meu amigo? No começo lá, de usar uma solução open source, enfim, ir para uma solução que consegue hoje te ajudar até no desafio da indústria 4.0, né? Lembro bem o ano passado a Bucha, quando foi para você entender como tudo isso funcionava e conectar aqui com o time de segurança, para falar, galera, precisamos começar a olhar para isso, né? Tem até um ponto que o pessoal colocou aqui da questão do OT versus IoT, né? Enfim, que foi um desafio que a gente conversou bastante, a questão de segregação de rede, como que eu monitoro isso de cada lado. Queria que você finalizasse com a galera aqui, trazendo um pouquinho dos nossos amigos aí da IBM ficarem felizes, um pouquinho do sentimento que você tem hoje em relação, sem chorar, tá? Você comentou, pô, Gustavo, vai falar de sentimento, eu vou chorar, não quero que você chore,
Dizer um pouquinho, enfim, para a galera que está ouvindo a gente, muita gente está aqui, a gente vem discutindo aí projetos de implementação de Key-Radar, ou pessoas que estavam no momento que você estava com um open source ou alguma tecnologia mais arcaica aí no mercado, traz um pouquinho seu sentimento dessa virada de chave. Enfim, meio que resumindo um pouco o que você falou aí, meu amigo. Tá bom. Bom, o sentimento, assim, no começo, eu até tenho vários amigos aí que falam assim, não, e aí, cara, como é que tá lá atrás, né, quando a gente tava com o open source? Eu tô colocando um CIEM. Aí a galera falou, e aí? Calma, deixa eu entender, né, porque é um cenário muito difícil de você ver um resultado que é diferente de você pegar qualquer solução de mercado, vamos pegar, sei lá, um exemplo simples aqui. Vou pegar um plano, né, para controlar acesso. Você vai pegar a ferramenta, vai instalar, vai plugar, vai ligar, pronto, você já começa a ver resultado. O CIEM, ele é um cara que você vai colocar ele na sua rede, você vai aprender, o CIEM vai aprender, e vocês dois vão acabar crescendo junto, porque você vai começar a ficar mais seletivo no que você está querendo ver. Então, primeiro você atira para tudo quanto é lado. Você fala assim, eu vou plugar no CIEM tudo que dá. Pum! Aí você olha e fala assim, será que eu tenho que olhar tudo? Ou eu tenho que olhar aquilo que é importante para o negócio? Então, aí você, às vezes, você reduz o escopo. Antes você tinha um escopo gigante. Aí você começa a reduzir, ser mais assertivo, vir plugando as coisas. E foi aí que eu descobri que eu falei, cara, agora eu preciso ir para uma ferramenta que me dá um pouco mais de bagagem, um pouco mais de solução e oportunidades. E aí você vem aos poucos plugando e descobrindo o seu ambiente. Não queira, assim, se for para falar de sentimento, assim, eu ia sair uma lágrima aqui, mas não queira colocar uma ferramenta e enfiar tudo nela. Vai dar um desespero em você, porque você vai acabar não vendo nada. Na realidade, você vai ver tanta coisa, que esse tanta coisa você fala assim, gente, mas isso aqui para mim não faz sentido. Então, pluga aquilo que faz sentido para o core de vocês inicialmente, olhe a base, e aí sim você vem olhando o negócio, dá para você olhar específico para um negócio, você fala assim, cara, agora que eu já tenho minha base consolidada, eu vou olhar a minha parte de vendas, vou entender ela, então eu vou olhar a minha parte industrial e vou entender ela, vou olhar a minha parte comercial agora para ver se tem algum tipo de vazamento de informação. Então aí você começa a entender o seu negócio como um todo. Se você põe tudo de uma vez, você vai ver tanta coisa e não vai ver nada ao mesmo tempo, né? Você tem um caminho enorme, você já quer chegar lá a 200 por hora, não vai conseguir. Vai devagar, você vai chegar lá na frente. E a evolução é contínua, foi o que eu falei. Eu não cheguei ainda no nível de maturidade que eu espero chegar, e a cada vez que você chega no nível de maturidade, você fala, dá para ir mais, então você consegue ir evoluindo. Então, começa devagar, que os resultados começam a aparecer. Show de bola, que é o que o nosso amigo Antônio comentou. A melhor receita é segmentar a aplicação da solução. É bem isso mesmo, né? Porque a gente pode até dar exemplos aqui, até do próprio Leonel no começo da gente fala assim, cara, é tanta informação, é tanta coisa, sei lá, eu não tô vendo benefício em nada, porque, cara, tô perdido nesse mar de informação, né? Então, eu podia falar isso? Eu podia falar que eu chorei com você, isso? Podia, porque nessa época que você chorou, você não usava o Key-Radar, cara. Bora pra olhar, depois você colocou o Key-Radar, você parou de chorar. Parei de chorar. Eu falei assim, Gustavo do céu, eu coloquei tanta coisa aqui, cara, e tá vindo tanta coisa, e, cara, pra mim não tá servindo pra nada, pelo amor de Deus. Não, vamos reduzir. Aí a gente começa a entender, né? Aí eu agradeço até você por ajudar aí com o seu time, a gente entender o escopo, começar a olhar e falar assim, cara, agora vamos aqui, agora vamos ali. Aí a gente começa a crescer de maneira sólida, essa é a ideia. É isso aí. E as pessoas se preocupam muito, a solução é cara. Cara, a solução não é cara. O que você quer fazer com a solução, né? Você quer logar tudo? Você quer logar o cafezinho que saiu da máquina? Cara, tudo vai ser caro. Assim, acho que é o ponto que o Antônio, o Anderson comentou aqui, da questão de criar um baseline, segmentar a implementação, começar, né? O feito é melhor que o perfeito. Então, o que o Caras comentou, cara, vamos começar trazendo esses logs para poder entender aqui a questão de web, vamos começar, enfim.
usar muito das aplicações. Então, assim, pessoal, conecta lá com o endpoint, você pega um CNX aí, cara, vai trazer um monte de informação. Então, vamos lá, usa o aplicativo da IBM, que traz já aquilo, um dash bonitinho, a informação que você tem que se preocupar, porque aí você vai usar lá o seu N1, N2, N3, para poder conseguir acelerar a resposta a esses incidentes, tá, pessoal? Então, assim, contem com a Red Belt para poder desmistificar esses ambientes, essas implementações, essa gestão com vocês. O nosso foco é esse, é trazer o serviço gerenciado para as empresas, tá? Então, para trazer alguns pontos finais aqui, a gente se pontua muito aí, obviamente, no Gartner. Então, o Gartner traz muito essa informação, que a questão do outsourcing de cibersegurança é o que mais está acelerado e o que mais vai acelerar até 2021. Então, é aquele ponto, né? O Leonel lá tem que se preocupar com o business, ele tem que estar preocupado com a segurança, mas ele tem que estar preocupado no business. Ele não tem que estar preocupado em ir lá olhar o incidente, responder o N1, o N2, o N3, não. Ele tem que estar cobrando ali uma empresa que olhe para aquilo para ele tem lá os dashboards, ele sabe o que ele tem que cobrar. Foi um ponto que ele estava comentando aqui com a gente no off, ele falou assim, cara, hoje eu já consigo, pelas informações que eu recebo, eu sei o que eu tenho que cobrar da área de infraestrutura, eu sei o que eu tenho que cobrar da área de arquitetura, eu sei o que eu tenho que cobrar da área de desenvolvimento, porque eu tenho a informação na mão, porque vocês monitoram isso para mim. Então, assim, é aí que a Red Belt pode ajudar vocês, conectado, obviamente, com uma solução de mercado que nos ajude a fazer tudo isso, porque não adianta nada a gente ter aí os melhores pilotos, aí, modéstia à parte, temos os melhores pilotos, mas a gente pode pilotar um carrinho fraco, a gente não vai conseguir trazer aí a velocidade de segurança para o seu negócio. Mas, ligado à ferramenta, então, assim, contem com a gente, o pessoal vai entrar em contato com todo mundo que está aqui depois para poder, enfim, entender o momento de cada um, entender como que a gente pode ajudar cada um, e, de novo, vamos fazer hands-on com quem quiser ver, vamos conversar, a gente abre os contatos, o Leonel vai me matar, mas quem quiser conversar com o Leonel, pode me pingar aí, que eu passo o WhatsApp dele, parceirão, está sempre aberto a ajudar a comunidade. Quem não conhece, nosso amigo aqui é fera nesse sentido, está sempre aí participando de diversas lives, trazendo informação. O Caras também aqui, nosso especialista, está conectado aí em diversos ambientes. A gente tem aqui o caso da IP, mas tem outros diversos casos de clientes em que a gente vem ajudando com o KeyRadar. Então, assim, pessoal, contem com a gente. Eu espero que a gente tenha conseguido aí nesses últimos 56 minutos exatos aí, trazer um pouco de informação, principalmente batendo nesse tema que a gente comentou, né? O que a gente faz com esses logs. Então, assim, putz, tá aí, o cara deixou fácil para vocês o que fazer, cara, começa pelo básico, vamos conectar ali e olhar a experiência do usuário, você vai conseguir trazer muita informação do que você vai tentar correlacionando, né, cara, criando aquele monte de regra. A gente vê muita consultoria falando assim, não, vem comigo que eu tenho lá X playbooks criados, 500 mil regras criadas. Cara, não caia nessa historinha, isso é história para boi dormir. E para a gente finalizar, eu vou voltar no ponto. Exatamente, ser assertivo. E para finalizar, vou voltar no ponto que eu comentei com vocês lá no comecinho, que eu deixei aquela pergunta, até voltar aqui para não falar besteira, que é se vocês achavam que esse número, né, devido à pandemia vai acabar, se isso vai acabar. Galera, o meu ponto de vista é, só vai aumentar. Então, assim, eu desafio vocês, olhem para a empresa de vocês hoje, olhem para dentro e deem uma olhada o quão a empresa de vocês está se digitalizando. Ou seja, quanto mais as empresas se digitalizarem, maior é a superfície de ataque para esse time não ético. Então, é aí onde a gente está aqui para ajudar vocês nesse ponto. De novo, foi o que o Carlos comentou lá no começo, poxa, antes as empresas se preocupavam ali, vamos monitorar a identidade, monitorar o e-mail, monitorar aqui o IS, não sei o que, legal. Hoje em dia, é Zoom, é WhatsApp, é Telegram, é máquina na casa usando a máquina do vizinho, da LAN house, enfim, essa galera dificilmente, grande parte, vai voltar para o escritório. Ou seja, esse novo normal, não queria falar isso porque é uma frase chata, já está meio batida, mas isso vai trazer, com certeza, um aumento exponencial desses incidentes, e não por causa do Covid, tá, pessoal? Amanhã vai ter um Covid X, um Y, isso aí, enfim, de tempos em tempos isso vai acontecer. Mas é uma transformação que isso trouxe para a digitalização das empresas. Então, o ponto que eu queria trazer aqui, na minha opinião, isso só vai aumentar. Então, se preocupem em monitorar esses incidentes e correlacionar esses logs de uma forma inteligente. Esse era o ponto que eu queria deixar. Leonel, brigadão pela presença de novo, meu amigo, sempre trazendo exemplos aí do dia a dia, da prática, né? A gente está aqui, às vezes parece muito jabá a gente falando aqui, mas é legal trazer alguém que vive isso no dia a dia, né? Utilizando as soluções. Então, meu amigo, obrigado novamente. Caras, valeu, sempre trazendo aí informações top. Então, abra aí uns 2 minutinhos só para vocês quiserem deixar algum ponto. Fiquem à vontade, meus amigos. Eu quero só agradecer, obrigado pela participação. Fico à disposição de quem tiver
nos ouvindo, pode me chamar, eu posso demorar um pouquinho para responder, mas eu respondo todo mundo de verdade, e pode contar comigo, precisando, estou aqui para ajudar. Ó, já mandaram até aqui, Leonel, ó, manda bala aí, meu, desculpa. Não, que isso, eu gostaria de agradecer o Leonel, sempre uma aula ouvir o Leonel, a experiência sempre é muito bom. Gustavo, agradeço também o convite e estou sempre à disposição, nossos canais são sempre abertos. Tamo junto, meu amigo, vamos para cima. E, Leonel, para finalizar, ó, já tem gente aqui querendo entrar para a equipe de segurança da IP, ó, tá lá, ó, Emerson Amaral, tem vaga na IP? Olha que eu estou precisando, viu? Assim. Show de bola, meus amigos. Brigadão mais uma vez. Contem com a gente. E o pessoal comentou aqui de trial, fazer hands-on. Fiquem tranquilos que o nosso pessoal vai entrar em contato com cada um de vocês para entender o momento de cada um, tirar a dúvida de cada um no one-on-one aí. Valeu, Leonel. Valeu, Thiagão. Brigadão, pessoal. Agradeço aí essa 1 horinha de todos vocês. Grande abraço. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado. Valeu.